Só Deus é o soberano Senhor e ninguém pode igualar-se a Ele. Então, nós passamos a palavra ao Roberto e que Jesus o ampare nesse momento. Graças a Deus. Boa noite a todos. Nossos primeiros pensamentos sejam de agradecimento pela doutrina espírita, por esta casa, por nos dar essa liberdade de pensar e a oportunidade de avançar cada vez mais como homens, como espíritos. Hoje, o capítulo é um capítulo muito assim delicado de falar, porque são dúvidas que param na mente de todos nós há muitos e muitos anos. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Tanto é que o estudo acabou sendo dividido em dois, né? Hoje ficou mais as perguntas relativas às percepções. Para entender percepções, a gente tem que entender algumas coisinhas antes. Nós vimos que Kardec era bem didático. Então, ele falou para a gente, de antemão, há 2 semanas atrás, nós até estudamos aqui, né? Sobre a imortalidade da alma. Mostrando que nós somos imortais, não somos eternos, somos imortais, né? Eterno só Deus. Fomos criados em algum momento e daí em diante nós vamos tendo várias experiências em corpos mais materializados para aprender. E isso nós vamos evoluindo de tempo em tempo. Isso ele nos falou. Aí depois ele vem falando um pouquinho sobre espíritos errantes, né? Mundos transitórios, foi da semana passada. Por que ele falou tudo isso aí antes? Mostrar que espíritos errantes é todo aquele espírito que vai reencarnar, ele fica na erraticidade. Então, planetas transitórios, são aqueles planetas que não tem reencarnante nele. Os espíritos ficam ali como fosse um descanso, uma reposição física. É transitório. Por que eu estou falando isso? Porque a doutrina espírita, ela teve que criar alguns nomes para poder simbolizar coisas que nós não entendíamos. Então, para nós falarmos de percepções, nós temos que entender esses nomes que a doutrina espírita acabou criando para o melhor entendimento. Ele nos fala que é o seguinte: na verdade, não existe 2 planos na vida. Nós somos espíritos, ponto. Criados por Deus, ponto também. Nós não podemos ter maturidade para entender como fomos criados, também é ponto. Estou falando ponto porque nossa maturidade só vai até aí. Mas algumas coisas ele nos fala. Como assim? Desde que nós fomos criados como espíritos, nós estamos vindo em sucessivas reencarnações. Nós vimos também na aula passada que o tempo demora relativamente entre uma e outra. Ou seja, não tem um tempo específico, em 10 em 10 anos, 20 em 20 anos, vou esperar para reencarnar. Não, cada um tem o seu tempo relativo à maturidade, à oportunidade, desenvolvimento, à vontade de crescer. Então, quando a gente desencarna desse corpo, a gente fica um tempo específico, né? Erraticidade, esperando para reencarnar. Mas tudo bem, não é o nosso assunto ainda. Então, o que acontece? Quando nós estamos reencarnados, nós ganhamos um corpo de carne. Esse que todos nós temos aqui. Mas nós ganhamos um presente muito divino junto, que é o esquecimento. Pela nossa incapacidade de perdoar, por nós sermos imperfeitos, por nós não entendermos o irmão equivocadamente fazer coisas erradas, e para não lembrarmos as coisas que fizemos. Porque senão ia ser uma reencarnação muito tumultuada, nós não teríamos força, talvez, para seguir em frente. Então nós temos um esquecimento que se prolonga ao longo até os 7 anos de idade. A reencarnação se completa aproximadamente aos 7 anos de idade. Nós vamos reencarnando aos poucos. Não é assim, reencarnou, nasceu. Não funciona assim. Ele fala que nós vamos reencarnando aos poucos. E o esquecimento vai se completando, porque ele está no corpo físico. O esquecimento não está no espírito. O corpo físico é que dá um limite para que nós possamos ter o esquecimento, para poder ter um novo recomeço. Aí nós podemos viver em famílias, talvez, com pessoas que não fomos tão felizes, ou talvez na família, com pessoas que amamos muito, mas estão vindo como filho, como sobrinho, como primo, e aí o amor, nós vamos aprender o verdadeiro significado da palavra amor. Então, nós vamos tendo esse esquecimento. E nós esquecemos também que somos espíritos imortais. Nós esquecemos e continuamos tendo uma vida como se fosse, entre aspas, morrer daqui a pouquinho. Mas nós recebemos outro presente também. Para que a gente esteja encarnado,
nós temos que ter um fluido, chamado fluido vital. Eles nos falam assim, sem esse fluido eu não consigo manter a vida. Já viu que uma criança, ela tem muita energia, tem muito fluido vital. E nós vamos envelhecendo e não conseguimos mais ter aquele processo de agilidade, de jogar bola como jogava, né? Já tem que deixar algumas atividades para depois, na outra encarnação. Porque nessa os fluidos vão ficando velhos, nossas peles, nós vamos enrugando, nossos órgãos vão ficando mais fracos. E um desencarne natural por idade, a gente vê quem está fraquinho, até para andar já falta força, está acabando o fluido vital. E quando acaba o fluido vital, acabam os nossos laços com esse corpo físico. Até simples o entendimento. Mas esse fluido vital, é por ele que nós temos todas as sensações físicas. Sensações físicas. Porque quem manipula o mundo material são os espíritos encarnados. Para estar encarnado tem que ter o fluido vital. E esse fluido vital que dá todas essas sensações. Então, quando eu estou no corpo físico, eu tenho a impressão de que eu tenho domínio de tudo. Porque eu enxergo, eu escuto, eu toco, né? Eu sinto gosto. Ou seja, eu tenho os 5 sentidos que com uma pessoa, se não vier com alguma deficiência física, ele tem. Um pouquinho diferente uma da outra, mas a gente se dá bem com isso. E acha que aquilo ali é a pura realidade. Mas os espíritos nos dizem que não é a realidade. Essas percepções que nós temos não são reais. Por quê? Porque, imagine só, se eu jogar uma pedra num lago, não cria ondas. Qual foi o meio que levou as ondas? Foi a água. Nas ondas eletromagnéticas, qual é o meio que leva? Nós não sabemos. Mas se entende-se hoje com os estudos que o meio que leva se chama de éter. Por Newton, se chama por campo, por Einstein. Para a gente conhece como fluido cósmico universal, que preenche todos os espaços vazios, os espíritos nos dizem. Então, tudo que existe no universo está sendo movimentado. Os espíritos nos dizem o seguinte, que existem 3 coisas no universo. Deus, Criador, Pai de tudo. Fácil. Existem os espíritos, que somos nós, criados por Deus. E existe a matéria, que só foi feita para que nós possamos evoluir. E essa matéria, toda ela, sem exceção, deriva do fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal, na verdade, são coisas oscilando. São vibrações, são movimentos. É por isso que o Espírito nos diz que tudo está em movimento, não existe nada parado no universo. O que nós percebemos são essas vibrações. Só que como nós estamos muito materializados, a gente acha que o que a gente está vendo, na verdade, é o real, mas eu só estou percebendo vibrações. A física prova isso em todas as instâncias. Quando eu olho vocês aí, parece que eu estou olhando, mas não é verdade. A luz bate até vocês e vem até a minha vista. Então o que eu estou enxergando, na verdade, é um reflexo da luz que foi até vocês e veio até aqui. Só que Marx definiu luz como ondas eletromagnéticas. É uma faixa de frequência, que dependendo da frequência, eu enxergo cores diferentes. Se eu sair dessa faixa, o meu olho não capta mais. Não capta. Se eu ficar antes ou depois, não capta. Ou seja, aquela faixa só serve para a minha visão. Só que, na verdade, se eu fechar o olho e começar a pensar, eu formo a mesma imagem nessa parte aqui do cérebro. Eu não preciso do sensor olho para criar as imagens. Eu crio aqui atrás. O que acontece? Quando a luz bate nos meus olhos, não vou explicar o funcionamento do olho aqui, que nem é o caso, né? Ele vai transformar em parte elétrica, vai para os meus neurônios e meu cérebro vai interpretar essas vibrações. E essa interpretação que cada um faz diferenciadas é que vai dar o que eu acho que eu estou percebendo. Quando eu estou falando, eu estou movimentando moléculas de ar. Olha só, essas moléculas de ar estão chegando até o ouvido de vocês. Está batendo no martelo, no tímpano. O doutor Marcelo aqui ajuda mais, né? Bate no martelo ali, vai transformar em parte elétrica.
e vai mandar lá para o meu cérebro também, que vai interpretar a frequência de 20 Hz a 20 kHz, uma faixa vibracional bem mais baixa do que a visão, para o meu cérebro fazer a interpretação dele dessa faixa vibracional. Então, todos os meus sentidos percebem faixas vibracionais. Mas como nós vamos adentrar em Mecanismo da Mediunidade, por André Luiz, algumas obras, né, de Hermínio de Miranda, eles vão nos falar que existe faixas vibracionais, que é a maioria, que são infinitas. O meu corpo, por esses 5 sentidos, ele não percebe. Não tem percepção, é como se não existisse. Mas elas me afetam. Eu que não tenho órgão sensorial para perceber. Mas, isso estou falando do espírito encarnado, nós aqui hoje na nossa situação. Então eu tenho esses 5 sentidos. Para que eu perceba algo mais, eu tenho que aprender. Para que eu possa aprender, alguém tem que me ensinar. Por exemplo, se eu falar, quem aqui está tocando, quando anda, está tocando, o vento toca na mão. Poucos percebem isso. Mas ao falar, a pessoa começou a perceber o ventilador batendo na mão agora. Se eu falar aqui, quanto de nós estamos respirando agora? Todo mundo sentiu o ar que puxou. E ninguém estava sentindo antes. Então, a nossa direcionamento do pensamento tem que estar voltado porque eu quero sentir. Mas nós estamos tão envolvidos no mundo materializado que eu só percebo aquilo muito grosseiro. As partes muito sutis, eu desprezo. Porque eu acho que não são reais. Mas, aí que está um detalhe. Quando que vem a parte que interessa para a gente? Quando eu desencarno, eu perco esse corpo físico, certo? Vira matéria, átomo, não é isso? E eu perco ele. E volta a ser o quê? Criar outras coisas materiais. Mas o espírito não. Eu continuo sendo espírito. O Espírito nos diz que nós também ainda temos um corpo materializado, que é uma matéria que nós ainda não conhecemos, chamado perispírito. Mas também é matéria. Mas vamos lá. Mas é uma matéria que a gente não consegue dominar ainda, não entende ela. E por essa matéria também eu tenho percepções. Só que aí muda. Aquela parte que eu tinha o esquecimento, lembra? Eu não tenho mais totalizado. Eu ainda tenho. Eu não tenho mais totalizado. Porque ainda é matéria, então tem um limite ali. Mas eu consigo ter uma percepção maior das coisas. Os Espíritos nos dizem, quando a gente desencarna, as nossas sensações, percepções, aumentam em média de 2.000 a 3.000 vezes. Para ter uma noção do que é isso. Alguém já chegou perto de uma pessoa que está muito triste, você não sabe nem qual é o motivo. Tu começa a ficar triste. Começa a ficar triste, e sai uma lágrima, você não sabe de quê, e fica ali até com vergonha de estar chorando, não sabe de que está chorando. Aumenta isso 3.000 vezes. Alguém contou uma piada, todo mundo entendeu, e você não entendeu a piada. Aí você começa a rir tanto, que se envolve naquela vibração, né? Você acha até que você entendeu, você fica quieto, não passar vergonha, na verdade, né? Aí você ri junto, naquela alegria. Imagine essa percepção 3.000 vezes maior. É por isso que quando o Espírito desencarna, um ente querido, eles recomendam o quê? Façam orações para ele. Não peçam, por que você foi? Por que você não está aqui? Né? Ai, meu Deus, me deixou sozinho. E isso vai chegar nele, esse sentimento de saudade, de perda, 3.000 vezes maior. Será que ele tem estrutura para receber esse impacto? De 10.000 pessoas pensando assim? Familiares todos, amigos. É por isso que pede fazer oração, para que seja amparado, seja acariciado, seja reconfortado, né? Seja tratado, para que chegue lá ânimo, para que dê força, que a vida prossegue. Então, essas são nossas percepções. Então, nós temos tudo muito dilatado. Uma ideia para a gente lembrar, toda vez que a gente se desprende do corpo, a gente tem contato com nossos anjos guardiões, com nossos amigos, né? Com nossos guias nos orientando, mas quando a gente volta para o corpo, a gente tem o quê? O processo do esquecimento. Todo mundo já teve aquela vontade de lembrar, vou contar o sonho para fulano de tal, aconteceu isso. Aí você, quando pega o telefone, fala, já foi embora, não lembro mais. Né? Porque aquele processo do esquecimento já veio. Então, recomendo que, se quiser, assim que acordar, escreva. Na hora. Porque aquele processo pequenininho que você está entre o sono e acordando. Ainda não está totalmente no corpo, então você não consegue lembrar um pouquinho. Só para a gente ver como é que as coisas acontecem. Então, quando a gente desencarna, a percepção dos espíritos é diferenciada de um para outro.
Por quê? Tem espíritos que são mais maduros, tem espíritos que são menos maduros. Então, tem espíritos que estão mais materializados no perispírito, outros que são menos. Então, a sua percepção do alcance é diferente. Não existe duas pessoas iguais no mundo. Então, percepções não dá para falar. Chegam duas pessoas no médico, todas as duas com gripe. Uma quer cometer o suicídio e a outra fala, tá bom, não, estou bem. Então, sentimento, percepção, não dá para medir. Só sabe aquele que está passando. Né? Então, a dor que só sente aquele que está passando, não é verdade? André Luiz, ele foi muito preciso quando ele colocou para a gente nosso lar. André Luiz era um espírito como nós, encarnado, né? Carlos Chagas lá no Rio, e tinha uma vida social normal, como muitos da humanidade aí. Era casado, né? Bebia socialmente, fumava socialmente, tinha 2 amantes socialmente, tanto que desencarnou por sífilis, tudo socialmente. Não está muito diferente da sociedade hoje, tá? Não está. Quando desencarna, ele começa a ter percepções muito fortes de suicidas, só que ele não era suicida no pensamento dele, ele não conhecia nada disso. O conhecimento faz uma grande diferença. Então ele não sabia, ficou 7 anos em média lá, sendo perseguido, chamado de suicida, né? Naquela situação complicada. E quando ele foi recolhido para o tratamento depois disso, ele foi aprendendo, né? Leu no livro Nosso Lar, ele foi aprendendo, e ele teve a chance de voltar para reencontrar os seus familiares, que ele tanto queria, lembram disso? Então, depois de equilibrado, já conhecendo a doutrina espírita, né, no mundo dos espíritos, recobrou uma parte da sua vivência, ele foi, quando ele adentrou e viu a esposa já tinha arrumado outro marido. Ele se desequilibrou. Se desequilibrou e foi parar de novo nas zonas umbralinas, né, e foi resgatado com muita dificuldade e retornou de novo. O que ele fez com isso? Ele aprendeu e ele achou que todo mundo aqui na face que estava encarnado na Terra deveria saber disso. Não podia ficar esse conhecimento sem conhecer, que a pessoa sem conhecer sofre muito ao desencarnar, por não saber. Então ele pegou esse e começou a escrever as suas obras. O Nosso Lar começa a história dele. E a vida continua. E todas as obras dele vêm falando de como é o processo de desencarne. Tanto que a FEB hoje quer fazer os filmes das obras de André Luiz. Porque é muito importante que nós tenhamos noção de quem somos, o que vamos enfrentar. Porque quem muito é dado, o mundo será cobrado. Mas sabendo, a gente sofre menos, sabe o que fazer. É muito ruim estar num lugar sem saber como proceder, o que está acontecendo. Então, vamos lá. Então, quando a gente desencarna, voltando lá, né, eu vou ter todas essas percepções dilatadas. E eu vou relembrar algumas reencarnações. Não todas, só aquelas que vai servir para o meu proveito. Porque às vezes eu não tenho maturidade ainda para saber o que eu fiz. Então, os espíritos estão ali me ajudando a não relembrar daquilo. Porque o espírito registra tudo que observa e tudo que sente. Quer ver? Se eu perguntar a vocês, o que vocês jantaram no carnaval de 2014? Ninguém lembra, né? Ainda mais se for uma data que não for comemorativa, né? Mas, de repente, você tem um toque assim e lembrei, eu comi isso, não é? Aparece alguma coisa que reativa minha memória e vem à tona, não é verdade? Por quê? Porque, na verdade, tudo fica no espírito, fica no meu inconsciente. Eu não perco nada. A diferença é aquilo que eu tenho acesso ou não. O que eu sei buscar ou não. É por isso que quando se faz uma hipnose regressiva, quando a pessoa entra em transe, ele faz, o psicólogo, o psiquiatra, o profissional da área, ele faz a pessoa ir até, a própria pessoa busca até o ponto que ele quer ir. Né? Às vezes não tem nem acesso, porque também tem um guia do lado que não deixa seguir isso. O próprio corpo tem como proteção isso. Por isso não é recomendado, não tem espírito fazer, por curiosidade, terapias regressivas, nem nada disso. Porque se o corpo, pela natureza, me proibiu de relembrar, para que eu vou cutucar o fundo do lodo? Para trazer à tona coisa que eu não vou saber talvez vivenciar? É por isso que nem todos nós sabemos de tudo.
Por exemplo, Chico Xavier, um dia antes de desencarnar, ligou para o barbeiro e falou assim: você poderia vir aqui fazer o meu cabelo e fazer a minha barba? Que ele era aciado, né? Gostava. Aí o barbeiro: posso ir amanhã, Chico? Amanhã não vai dar tempo, não. Amanhã não dá tempo, não. Né? Já sabia, tranquilo, suave. Né? A Dona Ivone, ela quando estava leite de hospital lá, né? Ela ligou para o seu Gerson e falou: Gerson, secretário, hoje é o presidente da FEB. Ligou, só que ele não estava lá, a secretária atendeu. Ela falou assim: avisa o seu Gerson que eu vou fazer uma viagem. Não tem problema nenhum, né? Ela: tá bom, vou viagem. Aí, espírita, né? Aí quando o seu Gerson chegou, ela falou: doutor, piorou muito ela. Mas piorou muito, porque, na verdade, ela está achando que vai viajar, coitada, tá lá no leito. Aí ele: minha filha, ela falou que já está indo para a parte espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Né? Não existe dois planos na vida. O espírito tem que estar fora do corpo, o espírito. Nós estamos aqui aprendendo só. A viagem que ela vai fazer, na verdade, é o desencarne. Mas se falar para mim hoje: espírito, eu vou desencarnar amanhã, eu largo a palestra daqui e vou fazer o que eu deixei de fazer. Porque eu não vou ficar tão desesperado que eu nem chegar no portão, infarta antes, não é verdade? Será que nós temos condições de saber todas as verdades? Jesus falou que não. Muito eu posso vos falar, mas vós não iriam suportar. Mas não lhes deixarei órfãos, eu lhes enviarei o Consolador prometido por Jesus, que relembrará tudo que eu disse e ainda mais. Essa é a doutrina espírita, que está nos explicando o processo. Nós estamos imortais, o que nós vamos encontrar, nos relembrar o que nós vamos passar, porque nós já fizemos vários desencarnes, problema nenhum. Só que na maioria deles, nós não sabíamos o que íamos encontrar quando desencarnar. Hoje já sabemos. Porque esquecer é fácil, eu vou esquecer. Agora, quando eu começar a recobrar, que vem as cobranças, né? Entre aspas. Então a gente vê que mesmo no nosso corpo aqui, com nossos 5 sentidos limitados, nós conseguimos ter outras percepções. Né? Quantos médiuns existem hoje na Terra? Todos nós somos médiuns, segundo Kardec, encarnados. Nós temos vários sentidos atrofiados no corpo. Por quê? A gente não usa o corpo, atrofia. Mas muitos deles já estão vindo sendo postos em prática. Né? Nós já começamos a perceber a mãe com a intuição. Né? As nossas percepções de algo vai acontecer, nossas intuições. Não são todas percepções que eu vou tendo? Fora os médios ostensivos que vêm dando prova a todo lado. Psicofonia, psicometria, né? E aí vai. Então eu pergunto o seguinte: essa primeira parte nós falamos sobre percepções, depois a gente entender um pouquinho como é que acontece as nossas percepções, né? Depois ele fala o conhecimento. Os espíritos sabem tudo? Não. Os espíritos somos nós. Somos nós. Se eu desencarnar, eu vou ter talvez uma lembrança de algumas coisas. Para lá e para cá, né? Mas eu não vou saber tudo. Porque somos nós. É claro que tem espíritos mais sábios? Tem. Tem espíritos que não sabem menos? Tem. Não é verdade? O que o João falou para a gente? Que a gente pudesse observar os espíritos e ver primeiro se eles são de Deus. Por que isso? Sabe o que está falando? Se conhece um espírito pelo que ele está dizendo, pelo que está fazendo, não é isso? Pela comunicação que ele dá, não é pelo nome que leva. Até porque já teve diversos nomes. Então a gente vê o seguinte, que o conhecimento vai depender da maturidade espiritual do espírito. É claro, você já viu o Dr. Herman quando dá a comunicação, aqui ele começa assim: eu, espírito espírita. Pode ser um espírito católico, pode ser um espírito protestante, pode ser um espírito ateu, não pode? Até materialista, se ele quiser. Ele pode ser o que ele quiser. Então, quando nós desencarnarmos, nós vamos continuar os mesmos, com os mesmos conhecimentos que nós temos. Talvez relembrando um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, como eu falei. Então, nós temos que ter muita atenção, às vezes, que a gente fala assim: vou deixar para aprender depois. Não existe o depois. Se eu posso fazer, eu faço hoje. E Jesus falou isso para a gente também. Lembra que ele falou? Antes de colocar a sua oferenda no altar, volte, reconcilie com o teu próximo. Depois você vem e coloca a oferenda no altar. Ou seja, faça tudo que você tem que fazer enquanto é tempo. Porque o tempo é agora, não é depois.
Então a gente vê, tem espíritos dizendo isso, dizendo aquilo, vamos ver se eles são de Deus. O que é ser de Deus? Se estão falando informações coerentes, racionais, condizentes com vida espiritual. Que hoje nós temos uma bagagem boa já para discernir o que eles estão falando. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, se perguntarem assim, os espíritos, outra pergunta do Senhor Novo, né? Eles sabem os princípios das coisas? Não. O único que sabe o princípio das coisas é Deus. Quem sabe tudo é Deus. Existem espíritos que sabem bastante? Sabem bastante. Quanto eles sabem? Nós não sabemos. Nós ainda somos muito imaturos para saber isso tudo. Nós nunca vamos pesquisar coisas lá além que a gente nem entende o a quem. Então, existe espírito muito sábio? Existe. Jesus profetizou tudo o que está acontecendo. Haverá muito ranger de dentes. Venha a mim os que sofrem, que serão consolados. Não é isso que está acontecendo aqui hoje? Estamos sendo consolados pela sua maturidade, pelas suas explicações, pelo seu evangelho? E quando nós fomos e criticamos, mestre, mas o Elias não tinha que vir antes. Ele já veio e vocês não conheceram. Mestre, o que eu preciso fazer para ganhar lá o reino dos céus? É só nascer de novo, meu filho. Como nascer de novo? Da água e do Espírito? Não, como nascer de novo? Voltar para o ventre da minha mãe? Não, meu filho, nascer da água e do Espírito. Não entendia de matéria, nosso corpo físico, constituição, temos mais água do que outra coisa, né? Hoje não, a física, a ciência avançou de uma forma fantástica, a nos mostrar que existe espaço vazio, são oscilações, o que existe são vibrações. Só que aí é que entra um detalhe mais importante. Todas essas vibrações no fluido cósmico universal são feitas por nossos pensamentos. Deus cria, e nós co-criamos em cima da criação dele. Então é o seguinte, tudo que nós sentimos, percebemos, formamos, criamos, nós fazemos. Até nossas dores, nossas alegrias e tristezas. Mas quando eu estou no corpo físico, eu ainda estou limitado, lembram disso? Então o pensamento influencia menos. Quando eu estou fora, influencia mais. Então, a todo momento, o Espírito me orientam. Amigos, onde está dizendo isso? Kardec. Pesado e ordinário, é eles que vos dirigem. Quando ele pergunta se os Espíritos influenciam em nossas vidas. Olha quanto detalhe aí que nós estamos começando a ter percepção aí. Então, conhecer o princípio das coisas está muito longe da gente ainda. Nós temos que conhecer, na verdade, a nossa situação atual hoje. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Com o conhecimento que eu tenho hoje, eu posso me permitir desencarnar triste? Lá minha tristeza é 2.000 vezes, 3.000 vezes maior. Eu posso me permitir ficar assim? É claro que não é fácil para ninguém. Eu posso hoje, em sã consciência, tirar a minha existência? É por isso que falam que os suicidas sofrem um pouco. Por que sofrem? Imagina se eu tirar o corpo, minha existência hoje, eu ainda tenho um monte de fluido vital, não tenho? Esse fluido vital ele tem que ser desgasto. Enquanto eu tiver, eu sinto sensação física. Eu estou fora do corpo. Se eu cheguei a tirar a minha vida, é porque eu tenho o pensamento ainda um pouco tumultuado. E ele vai estar tumultuado no desencarne, só que 3.000 vezes pior. Como é que eu vou conseguir me manter sem ajuda externa? A espiritualidade até tenta, mas às vezes nem eu permito chegar perto. Então eu tenho que trabalhar para quê? Para ter serenidade, para ter paz de consciência, harmonia. Eu tenho que trabalhar meus sentimentos, tenho que trabalhar meus pensamentos, eu tenho que aprender a pensar, porque nós não sabemos pensar ainda. Lembra que Jesus falou? Você estará aonde seu coração estiver, seu tesouro estará, né? Seu coração são seus sentimentos. Os sentimentos é através do seu pensamento. Então, onde eu estiver, eu tenho que estar muito conciso de estar em paz comigo mesmo. Não é fácil para ninguém. Então, nós estamos no mundo de expiações e provas e estamos trabalhando isso. Mas uma coisa é certa: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim, pelo Evangelho que Ele deixou.
Quando perguntaram a Chico Xavier, Chico, nosso evangelho está desatualizado. Espírita fazendo essa crítica para Chico. Aí Chico, segundo o nosso orientador espiritual, Emmanuel, ele fala que o evangelho só estará desatualizado quando a humanidade tiver cumprido cada letra que ali está escrito. Né? Existe um livro chamado Voltei, que é um livro escrito de espírita para espíritas. Foi um espírita, presidente de casa espírita, que escreveu ao desencarnar. E ele, ao encontrar um mundo lá, um mundo que ele, vamos passar a erraticidade, ele se depara com uma realidade diferente. Por quê? Sabia muita doutrina espírita, sabia muito conhecimento, mas quando ele lia um livro, ele não sentia. Nós temos que sentir o que fazemos, nós temos que perceber as coisas, porque não é a doutrina espírita que vai aliviar, não é catolicismo, não é protestantismo, não é ateu. O que vai nos aliviar, nossa consciência tranquila, nosso saber pensar. Tem muitas pessoas aí fora, muito mais tranquilo, fora de uma casa espírita do que aqui dentro. Porque quem precisa de remédio são os doentes. Nós estamos aprendendo a pensar. Não é verdade? Não é fácil não, mas vamos lá. Ele fala o seguinte sobre o tempo. Vê se vai dar tempo, né? Que tem espíritos que prevê o futuro, né? Fala sobre o passado, os dois negócios aí. O tempo parece diferente para os espíritos. Já viram que a Bíblia, às vezes, as datas não batem? Você consegue ler, parece que as datas são... Viveu 7 mil anos, viveu 10 mil anos. E como que viveu 10 mil anos, né? E às vezes o cara começa a viver aqui e morreu depois que começou a nascer, você se perde, né? Por que isso? Porque o tempo é diferente do mundo onde está desencarnado como está encarnado. Paulo já nos fala, 10 mil anos para o Senhor, 10 mil anos para vós, é como se fosse um dia para o Senhor. A gente vive 10 mil anos e eles têm a percepção de um dia. Como isso, Roberto? A Einstein não provou para a teoria da relatividade. Vou falar um pouquinho rapidinho daqui a pouco sobre isso aí, para a gente não se perder. Mas, quer ver uma percepção diferente? Quando nós dormimos, às vezes nós temos um sonho que vivenciamos uma existência da infância à juventude. Não é verdade? Eu acordo em questão de minutos. Quando eu estava no sono, eu estava vivenciando. E se ninguém me fala que eu estou dormindo e me acorda, eu não tenho nem certeza que está acontecendo ou não. Alguém aqui hoje pode afirmar com certeza que não é um sonho e vai acordar daqui a pouco? Ninguém, né? Porque o nosso sonho é tão real que a gente vivencia aquilo. E não passa em questão de minutos uma existência? É mais ou menos assim que acontece. Então, às vezes, a gente recebe espíritos que desencarnou 30 anos, 40 anos. Para ele foi ontem. Ele não tem muita noção de tempo. O tempo é diferente dali e aqui. A Einstein conseguiu provar isso. Ele pegou... Lembra que eu falei com vocês que o universo não é... Existe tudo é fluido cósmico universal, esse espaço vazio, onde as ondas vão vibrando? Imagine esse universo, então ele é alguma coisa, certo? Nós não conhecemos. Ou conhecemos como fluido cósmico. Pega uma fatia dele, passa uma faca assim, pega uma fatia, como se fosse um lençol, estica ele em 4. Bota uma bola de 5 quilos no meio. Imagina um lençol, vai fazer um negócio assim? Deu entender mais ou menos? Então aquilo ali, o tempo que eu levaria daqui para cá, agora eu tenho que fazer, o espaço aumentou, não aumentou? Isso aqui que era desse tamanho, como dilatou, esticou, ele ficou assim agora. Ah, tudo bem. A velocidade da luz, ela não se altera em nenhum meio. Não se altera em nenhum meio. Ela é um meio de qualquer lugar. Lembra em física que a gente tinha velocidade é igual ao espaço sobre o tempo? Se a velocidade da luz não se altera em lugar nenhum, e no espaço, a frequência dominante é a luz, que a gente conhece na parte material, então só tem o espaço e o tempo. Se eu variar o espaço, eu tenho que variar o tempo. Se eu mudar o tempo, eu mudo o espaço. Então a gravidade, o peso do planeta, aquela massa, o que eu botei no lençol é a fatia do universo. Aquele peso que eu falei era o planeta. Então eu botei um peso no planeta, eu aumentei o espaço. Então quanto mais materializado, mais pesado for o planeta, o tempo ele é maior. Einstein provou isso. Ah, então agora estou entendendo. Quanto mais materializado nós formos,
o tempo para mim parece maior. Afirmativo. É por isso que nós estamos no corpo, parece 10 mil anos para nós, é um dia para o Senhor. É por isso que eles narram a construção da terra, lá do universo, em 7 dias. Na verdade não são 7 dias. Lembra? 10 mil anos é como se fosse um dia para o Senhor. Quantos dias são? Só para fazer os cálculos, não é verdade? São períodos para ele poder ter um entendimento melhor. Então, imagine só, eu botei aquele planeta ali, não botei? Pegar uma bola de 1 quilo agora, que ela tinha 5, e pegar e forçar ela aqui assim. Ela fica rodando em volta aqui, até perder força e cair? Não fica rodando ali? Vê se a Lua não faz isso com a gente, fica rodando em volta da gente. Aí está a nossa gravidade, de onde vem. O Sol não é mais pesado? O Sol é 100 mil vezes maior que a Lua. Então, do que a Terra. Então, o Sol está aqui, não é mais pesado? Ele afina o lençol mais vezes. Então, a Terra, a gravidade lá é muito maior. Concordam? A Terra está rodando em volta dele, ó. A Lua em volta da Terra. Então, todos nós fazemos esse pesozinho nessa malha, que é o fluido cósmico universal. Então, todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Temos a nossa própria gravidade. Temos o nosso próprio entorno. Temos o nosso próprio tempo. Como nós temos massas parecidas, estamos num planeta, mesmo planeta, o tempo passa relativamente igual para a gente, certo? A diferença é muito pouca, a gente não tem noção disso. Mas em cada planeta, o tempo passa diferente. É por isso que a gente fala assim, é como se fosse 2 mil anos de Júpiter, 2 mil anos de Marte. Tem que falar o planeta em relação, porque é diferente. Mas tudo bem, na aula de física não, é só para a gente poder entender como é que o tempo dele passa diferente para a gente. Então a gente vê passado, ele fala passado e futuro. O Espírito pode predizer o futuro? O futuro a Deus pertence. Né? Mas é claro, nossos pensamentos, né, estão aqui. Ele pode sondar, eu tenho um guia do meu lado, não tenho? Um anjo guardião que me acompanha desde que eu nasci, me orientou. Então ele sabe o que eu tenho pensado, o que eu quero fazer, o que eu tenho vontade, mas não vou fazer, né? Então ele sabe o que pode acontecer. E se for para a minha evolução, ele pode informar o Espírito e ele me dizer, não pode? Pode. Não é saber o futuro, é saber a coisa que pode vir a acontecer. Ele pode também sondar meus pensamentos. Pensamento é matéria, eu estou emanando. Se eu chego para um espírito, eu queria fazer um atendimento fraterno. Eu queria tanto, né? Eu queria tanto, assim, uma orientação. Eu estou muito feliz. Na hora que ele sondou o pensamento, a pessoa está com pensamento suicida. E na hora sabe que a orientação não é para... Ela está numa máscara que, na verdade, não é aquilo. Aí quando ele toca na ferida, desaba aquele choro, né? Por quê? Porque nós, na verdade, nós escondemos nossos sentimentos, nossas percepções às vezes, de nós mesmos. Só que a gente pensa. E pensou, materializou, lembra? Já emanou, já faz todo esse processo. E o passado? Eu falei já que nós temos o esquecimento, lembram disso? Não temos esquecimento do passado? Por nossa própria segurança e proteção? Então, o Espírito pode vir falar o passado, minha última encarnação? Até pode. Se ele sondar meu psiquismo, ele vai achar ali. Nem todos os espíritos podem fazer isso. Lembra que eu falei com você? Quando eu desencarno, quando eu estou falando de espírito, é espírito desencarnado, tá? Quando eu falo da gente, eu falo que é a gente aqui. Então, eles podem sondar. Dependendo da maturidade dele, das percepções que ele tem um corpo fluídico menos denso, ele consegue sondar os seus pensamentos mais íntimos. Então, ele consegue falar para você. Só que ele, como é um espírito mais elevado, ele vai ter uma plena noção do que pode e o que não pode falar para você. A maioria não pode, nós já saberíamos, na verdade, né? Então, às vezes, tem pessoas que falam assim, eu queria tanto saber a minha última reencarnação, né? Se eu vivi lá nos palácios, né? Se eu fui rei. Aí, se não é para saber, que alguma coisa tem. Aí eu descubro uma coisa que talvez atrapalhe toda a minha encarnação, porque eu não vou parar de pensar naquilo, vou ficar pensando o tempo todo, não vou ter força para desconstruir esse paradigma e vou atrapalhar toda uma coisa que estava indo tão bem. Porque todos nós estamos indo bem. Todos nós estamos indo bem. Não tem ninguém indo mal. Podemos estar tristes, infelizes às vezes, sem noção, não entendendo as coisas,
mas nós estamos bem, estamos encarnados, estamos no processo de prova. E temos um guia do nosso lado, não tem ninguém errado. Muitas conquistas todos nós já fizemos. Muitas conquistas. Então, se a gente olhar um pouquinho todas essas coisas, não preciso saber do passado ou fazer uma hipnose regressiva para saber quem eu fui. Os Espíritos nos falam que basta ver quem somos. Pelas nossas tendências, eu posso saber o que eu gostei. Porque eu não mudo ao desencarnar. Eu não mudo, eu vou ser o mesmo. Eu vou estar com as mesmas pessoas. Seria muito injusto pegar um índio, vamos supor que ele ainda tem essa cabeça de índio mesmo, meio primitiva lá, tá? Que pode até mas levá-lo lá também, não problema nenhum. Eu pego um índio, com toda aquela concepção de tribal, de medicina, folhas, ele desencarna. Eu vou botar ele no meio de um bocado de poetas, lá desencarnou na França, lá, aquela parte de Kardec lá. Ele vai se sentir tão mal, que vai querer pedir o suicídio, mas que não pode mais, está desencarnado. Por quê? Nós vamos estar com aquilo que a gente afiniza, com aquilo que a gente gosta. Nós vamos estar com essas pessoas. Então, se eu desencarnar desequilibrado, eu vou estar com quem? Com percepção 3.000 vezes pior. Porque o corpo ainda é uma proteção para que eu possa começar a aprender a sentir e perceber as coisas. Hoje eu percebo fácil. A gente vê alguns médiuns, às vezes, né? Sem crítica nenhuma, né? Todos nós passamos por esse processo. Aí fala assim, eu estou aqui, mas eu queria tanto, eu não queria ter mais isso. Eu queria que fizesse um trabalhinho para tirar isso de mim. Fizesse algum recurso, eu até pago, para poder tirar essa coisa de mim. Eu não quero perceber as coisas. Isso é muito comum a gente ouvir. Só que ele, na verdade, a maioria dos médiuns encarnados, ostensivos encarnados na Terra hoje, não estão em missão. Não estão em missão. Eles estão em expiação. Por quê? Eles têm as percepções mais dilatadas para aprender a sentir. Porque lá vai ser pior. Como não conseguiu sentir direito lá, não aproveitou essas oportunidades, às vezes vem como médium para sentir um pouquinho mais aqui, para aprender a controlar essas sensações, para quando desencarnar, não sentir tanto mais como sentiu na última vez. Então, às vezes, é a oportunidade que está tendo de poder perceber. Imagine ao desencarnar, todo mundo conseguir, a maioria dos espíritos nessa seara aqui, conseguir perceber os pensamentos que você está pensando. Eu aqui fazendo o estudo, e um bocado de gente aí, rapaz, Roberto, hoje está chato. Já tinha me desequilibrado, já tinha me perdido aqui na palestra. Então, quando eu perder esse corpo físico, meus pensamentos vão pairar. E eu vou mostrar quem eu sou. Edivaldo nos fala através de João de Ângelo, ao contrário, João de Ângelo nos fala através de Edivaldo, que a nossa identidade são nossos sentimentos. O que eu sinto, ou seja, o que eu penso, é quem eu sou. Não é o nome que eu levo, não é a doutrina que eu professo. Não são as coisas que eu faço. É o que eu sinto. Olha só, nós estamos preparados para desencarnar hoje? O Dr. Herman fala assim para a gente. Nós devemos viver vida espiritual, porque é a vida que existe. A vida material, ela passa muito rápido. É só olhar. Ontem tinha 10 anos. Hoje já estamos na faixa de 30 e pouco, 40, a maioria aí, né? Eu um pouquinho mais. Vamos lá. Então, assim, a gente está daqui a pouco estou desencarnando, né? Então, quem garante que eu não desencarno daqui a meia hora? Daqui a 1 hora? Ninguém sabe o momento. Eu estou preparado para isso? Eu não estou, não. Deveria estar. Deveria estar. Então, quando desencarne vir, falei como o Chico, dá para cortar meu cabelo aí, para poder plasmar um penteado bacana? Né? Quando eu desencarnar? Não era assim? Peixotinho, quando desencarnou em Macaé, desencarnou e a esposa sorriu e falou, o passarinho deixou a gaiola. Olha que alegria, gente. Entendimento de vida espiritual. Agradece por ter desencarnado. Porque desencarnar é mérito, se não for por suicídio. É mérito. Você desencarnar na velhice lá, né?
que lá na cama, que não consegue nem levantar o braço, lá não é? É mérito. Por quê? Porque chegar até lá, né, é muito difícil. Porque todos nós somos suicidas indiretos. Isso é normal na nossa fase. Isso é normal. Por isso que Jesus falou para a gente que vai haver muito ranger de dentes. Porque todos nós já sabemos das coisas. Há 160 anos, o Consolador prometido por ele veio, está nos ensinando como proceder e mostrar que nós somos espíritos imperfeitos, sim, mas somos filhos de Deus. E somos irmãos dele. E basta, ele fala nos espíritos, basta um pequeno, esse pequeno me deixa triste às vezes, basta um pequeno esforço para modificar as nossas tendências, mais tendências. Um pequeno, eu não quero nem imaginar o que seja um grande esforço, porque eu estou tendo muita dificuldade para mudar as minhas deficiências, como todos nós. Mas nós já estamos na luta e estamos tentando, senão não estaríamos aqui num sábado, quase 8 da noite, tentando aprender. Nós estaríamos aqui amanhã também no curso de Medicina Espiritual, entendendo um pouquinho sobre como é que funciona a medicina, né? A cura espiritual. Porque, na verdade, não existe dois planos encarnados e encarnados. Tudo é um plano só. Tudo interage. Nós só não estamos percebendo eles. E muitos deles não nos percebem também. Que muitos espíritos vêm pedir orientação para encarnado. Quer ver um detalhe? Emmanuel nos trouxe obras fantásticas através de Chico, sobre o cristianismo e rede vivo. Vasta experiência da Igreja Católica, do cristianismo, né? E trouxe fantásticas experiências para a gente através dos livros. Ele está encarnado. Segundo o Chico, ele encarnou no ano 2000, vai fazer 19 anos ano que vem, já é maior de idade, Emmanuel, encarnado. Tem o esquecimento? Tem, está no corpo físico. Mas seu inconsciente, né, tem tudo lá trazendo. Ele não deixou de ser Emmanuel por isso. Não deixou. Ou seja, não é qualquer espírito que vai dar informação para ele sobre o cristianismo, concorda comigo? Ele sabe muito sobre isso. Quando vinha à tona, é aquele assunto que quando falam para a gente parece que está vindo de uma forma fantástica. A doutrina espírita, quando chegou para a gente fala assim, isso caiu como uma luva. Parece que eu já conhecia. Parece? Sabe que não está no nosso consciente, não? Essas informações que nós estudamos antes de encarnar. Então, quem sabe mais? Quem está desencarnado ou quem está encarnado? Não sabemos. É claro, quem está desencarnado tem a percepção maior. É diferente. Mas o saber... Mas Jesus não estava encarnado? Não falar que era inferior só porque estava encarnado? Governador do planeta? Então, o que nós temos que fazer, na verdade, nesse minutinho que falta aí? Começar a aprender a pensar. Qual é o nosso guia seguro? O Evangelho. Nosso guia seguro é justamente as orientações que o nosso governador, Jesus Cristo, nos disse. Perdoai, amai o próximo como a ti mesmo. Se alguém te ofender, se alguém te bater na face, dá a outra face. 70 vezes 7. Porque isso aí pouco importa. O corpo físico fica. Mas a sua consciência, você leva. Nós levamos os amigos, os inimigos, os prazeres, as tristezas e a alegria. A escolha sempre é nossa. A vontade sempre é nossa. E motivada pelos anjos guardiões, sempre para o bem. Agora, quais são as percepções que eu estou buscando? As puramente físicas, pelos meus 5 sentidos? Ou aquelas que eu ainda estou um pouco atrofiado, mas eu posso perceber alguma coisa dos bons espíritos? A gente sente ao entrar num ambiente ruim e entrar num ambiente bom. Então nós temos outras percepções. Não é melhor trabalhar agora, enquanto elas são amenizadas, do que depois, ao desencarnar? Isso é uma oportunidade que nós estamos tendo. Reencarnação é oportunidade. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. É isso que os Espíritos falam para a gente. Aproveita a reencarnação, que a outra, com certeza, não será igual a essa. Nós podemos perder a oportunidade. Então, para a gente encerrar, Kardec falou assim, se eu não codificasse a doutrina espírita, para que todos tivessem conhecimento, o que seria da humanidade? Está lá em Obras Póstumas, esse livro aqui, acabei nem lendo que eu ia ler. Ele falou o seguinte, se você não codificasse, outro o codificaria.
Se esse outro não codificasse, esse outro o codificaria. E se esse outro não codificasse, outro o codificaria. Ou seja, as coisas vão acontecer. O mundo vai evoluir. A terra vai progredir. As pessoas vão crescer. Nós vamos crescer porque nenhuma ovelha vai se perder. Palavra do Cristo. Só que nós vamos perder a oportunidade. Não foi naquele momento. Vamos ter que esperar, talvez, outra oportunidade ou um chamamento chamado dor. Mas nós podemos sempre escolher o amor. Então, que fique no nosso pensamento sempre o amor, o carinho, a mentalização dos nossos anjos guardiões, que eles possam aumentar nossas percepções, que possamos, no nosso desdobramento durante o sono, chamar por eles, ouvir, receber e, quiçá, relembrar quando a gente voltar para o corpo, para tentar fazer o que a gente pode de melhor, né? Que é amar o próximo. Graças a Deus. Meus irmãos, Jesus os abençoe e proteja a todos nas bênçãos e nas alegrias do estudo da doutrina espírita, sabedores que estamos todos, através dos estudos que a doutrina espírita proporciona, clareia, caros irmãos, tenham a certeza, clareia as possibilidades de convivência espiritual. Muitas vezes, aquela posição ainda de desconfiança, de insegurança, na percepção que se pode ter na realidade do retorno do espírito à vida liberta do corpo. E alguns se preocupam com as dores que carregam em seus corpos, as doenças, as dificuldades imensas que passam. E alguns dizem assim: se as medicações daqui da terra não estão fazendo efeito, mesmo tomando os passes, mesmo trabalhando, mesmo buscando bem, e continuo passando pelas minhas dores, pelas minhas dificuldades físicas e materiais, como não deverá ser na realidade do mundo espiritual. Alguns dizendo: tomara e espero que não sinta mais nada, que não tenha mais dor, que não tenha mais problemas na realidade do espírito liberto do corpo. Alguns se prendem tanto à própria dor que carregam essas dores para a realidade da vida espiritual e, ao se preocuparem tanto com a dor, elas intensificam, e o instrumento que se possa ter para aliviar as dores do espírito desencarnado não são mais aquelas referentes ao corpo físico. E aqueles que ficam no mundo espiritual ainda inseguros, presos às questões materiais, onde o seu corpo pertencia, guardam com mais intensidade essas dores. Então diremos a todos vocês: aproveitem suas dores no sentido que elas possam modificar a forma de ver a vida do espírito. Aproveitem suas dores do corpo e percebam o que elas estão ensinando a todos vocês. Se é a dor física que paralisa de vocês caminharem, andarem e irem ao encontro do que desejam fazer, lembrem-se que na vida espiritual, caminhar e andar não está relacionado ao corpo, está relacionado ao ânimo, à vontade, à autoestima, à segurança,
a beleza de execução interior. Ah, meus caros irmãos, quantos estão no corpo são e paralisados, e quantos estão no corpo paralisado e trabalhando fortes, indo no impulso que podem os seus corpos, dando as limitações e superando todas elas. Então, saibamos enxergar o que o corpo físico representa para as percepções espirituais. Percebam o alívio das dores, não somente na medicação. Percebam o alívio das dores no sofrimento interno, na mágoa, na tristeza, na falta de fé. Percebam o alívio de suas dores na prece, na medicação que chega para o espírito. Pois, meus caros irmãos, quando se alivia a dor do corpo na pílula que se tem do analgésico, caros irmãos, no mundo espiritual, o alívio das dores está naqueles que permanecem confiantes na presença de seus guias, e eles trazem a medicação adequada. Quantos espíritos retornam para a pátria espiritual sem compreender o que podem fazer no mundo da encarnação para que estabilizem, para que compreendam as suas necessidades de progresso. Outros espíritos confiantes, outros espíritos sabedores do esforço, mesmo no corpo paralisado, na encarnação, quando libertos, vão em frente, sem dores, porque trabalharam no interior a resignação, a fé, a esperança. E são aqueles que conhecem o futuro, porque buscam o futuro nas lutas da vida. Caros irmãos, quantos espíritos amorosos amparam e sustentam a todos vocês na encarnação. Trabalhem, desenvolvam o bem, lutem pela caridade, transformando sempre no interior de cada um a alegria do conhecimento da vida espiritual, sem medo e confiantes no amor e na justiça de Deus. Que Jesus, os amigos espirituais de todos vocês, os abençoe com segurança de retorno aos vossos lares, buscando sempre o estudo na casa espírita e também a certeza da prática na vida cotidiana. Um abraço do vosso irmão altivo, lembrando a todos o encontro de medicina espiritual que será realizado amanhã. Vibrem, busquem compreender a realidade da medicina do espírito já na própria encarnação. Que Deus os abençoe com muita paz e muito trabalho. Graças a Deus.